É interessante a gente notar que, apesar da alta dependência, né, esses jovens reconhecem que é preciso fazer algo a respeito, né? O que me chama atenção aqui é o seguinte: a partir da hora que você tem um percentual tão alto de entrevistados, né, de adolescentes, que eles falam o seguinte: olha, não me sinto confortável, não parece que está me fazendo bem, mas ao mesmo tempo eu não consigo parar de usar e eu preciso de ajuda, alguém deveria intervir nisso. Se eu falasse só esses elementos, só essas frases, isso rapidamente lembra uma situação de vício, seja naquilo que for. Então, se a pessoa ela reconhece, isso não está me fazendo bem, ao mesmo tempo eu não consigo me afastar disso, e seria importante ter alguma forma de regulação ou intervenção, porque temos aqui um cenário que a pessoa não está confortável, né? Então, eu acho que nós não podemos ser superficiais, né, em relação aos dados. Por exemplo, quando eles mencionam que passam mais de 3 horas por dia, a questão não é a duração em si. Claro que tem um sem fim de estudos mostrando que um tempo excessivo de tela, dependendo da idade, você tem uma série de efeitos, depende do horário, depende do que a pessoa está fazendo. Então, o estudo mostra, né, que majoritariamente esse tempo está sendo gasto em redes sociais. Mais uma vez, depende do que cada indivíduo está fazendo nas redes sociais. Nós não podemos também atribuir que automaticamente as redes sociais são ruins, depende do tipo de conteúdo que a pessoa está consumindo. Agora, quando nós olhamos na outra ponta, né, essa incidência de ansiedade, da pessoa dizendo que não se sente bem, não parece que ela esteja consumindo conteúdo que está sendo nutritivo, que está sendo positivo, que está ajudando em alguma coisa. Então, eu acho que é muito importante esse índice altíssimo, né, de respondentes que falam que nas suas casas simplesmente não há limite, não há uma regra, aparentemente não há uma conversa sobre isso. Eu acho que isso é muito importante, porque aí entram os pais, entram as famílias, né, e não é simplesmente culpa ou responsabilidade de quem está fazendo uso do aparelho. Então, eu acho que não é uma questão de desconectar. E só para fechar esse comentário, acho que é importante também reconhecer que quando a pessoa fala, eu fico 3 horas, eu fico 4 horas, 5 horas, preciso entender que muitas vezes é a percepção pessoal, né? Eu já cansei de ver situações em que a pessoa jura que fica 1, 2 horas por dia, mas na verdade quando ela abre lá as configurações ou do iOS, do Android, e ela vê a média de fato, ela se assusta. Muitas vezes é o dobro, é o triplo, porque ela acha que ficou por 2 ou 3 horas, mas na realidade o tempo que passou é muito maior, né? Pois é, né? Dá para assustar mesmo. E o problema é o seguinte, não dá para colocar só o problema na conta do adolescente, porque muitas vezes em casa os pais também estão lá conectados, né? Ninguém conversa mais, está todo mundo com o celular na mão. Exato, e é um comportamento coletivo, passa por exemplo, né? E não se pode simplesmente atribuir, olha, eu posso, você não, né? Porque aqui nós estamos falando de algo que não é, por exemplo, como o carro, né? Então que você fala, olha, precisa ter habilitação, precisa ter mais de 18 anos, precisa ter passado num teste. Nós estamos falando do mesmo aplicativo, nós estamos falando da mesma tela, do mesmo comportamento, do mesmo momento. Então, quer dizer, você não tem argumento, né? Imagine só um conjunto de adultos que está ali à mesa, por exemplo, distraidamente, como é muito fácil ver, não só nas casas, mas em restaurantes, em espaços públicos. É difícil encontrar um argumento para falar, olha, isso aqui faz mal para você. A pergunta é, e para você não? Né? Então, realmente, você tem toda a razão. É importante pensar nisso, né? Não adianta simplesmente falar, o estudo é sobre adolescentes. Ok, e que tal um estudo sobre os adultos, né, e os efeitos em diferentes faixas etárias? Não é tão diferente disso, por isso que os dados, eles são muitas vezes surpreendentes, né? Eu digo, eles servem para isso, né? Ultimamente nós estamos vendo até uma queda na geração Z, na geração alfa, na utilização do tempo e das redes sociais, justamente porque eles pelo menos perceberam que não necessariamente faz muito bem. Agora nós vemos um aumento em outras faixas etárias, né? Então, hoje, por exemplo, globalmente, entre os idosos, a utilização cresce ano a ano. E, mais uma vez, não necessariamente com efeitos positivos.
Pois é, se os efeitos não são tão positivos, inclusive para todo mundo, a gente tem visto alguns países, né, Arthur, adotando algumas medidas radicais. Ou seja, se falta realmente essa conscientização dentro de casa, alguns países simplesmente estão cortando o acesso, principalmente a algumas redes sociais, para os adolescentes. Você acha que isso resolve, não resolve? Olha, vou comentar em cima dos casos que nós temos, né? Então, por exemplo, na Austrália entrou em vigor, nós já conversamos aqui, inclusive, sobre isso, o banimento das redes sociais para menores de 16 anos, só que aí eles foram avaliar um tempo depois, e aí o que aconteceu é que mais de 85% das crianças e adolescentes conseguiam acessar como se absolutamente nada tivesse acontecido. Então, eles encontraram subterfúgios, encontraram outros caminhos, e isso chama atenção. Na mesma medida, esse tipo de movimento tem crescido, né? Na Inglaterra, o primeiro-ministro trouxe como um dos grandes temas que vai ser debatido ao longo desse ano, né? Pouco antes dele sair do cargo, mas enfim, é um movimento muito maior do que isso, que entra em vigor no próximo ano. E o último país a ter uma medida nessa direção foi a França, que fez a eliminação então das redes sociais para menores de 15 anos. Claro que esse tipo de tema é extremamente delicado, porque o que nós vemos, especialmente no Brasil, são duas reações, né? De um lado, nós vemos uma resposta dizendo, olha, alguém precisa fazer algo a respeito disso, porque em grande medida o mercado de tecnologia, ele é aquilo que se chama de autorregulado, e aí o que isso quer dizer? É colocar na mão das próprias empresas de tecnologia para que elas tomem as decisões. Só que, naturalmente, aqui nós temos um conflito de interesse. A rede social, ela quer maximizar o tempo de tela, ela quer maximizar os anúncios, a coleta de dados, o entendimento de como é que essas pessoas se comportam. Então, é difícil pensar que elas vão, assim, por boa vontade, instituir esses mecanismos. Agora, do outro lado, quando nós falamos sobre leis, regulamentações, etc., tem uma aversão bastante grande no Brasil, e aí me parece que tem muito a ver com uma reação popular que, sabe, tem mais a ver com a pessoa se sentindo tolhida de uma forma muito abrangente na vida, e ela coloca tudo no mesmo saco. Então, ela, por vezes, acredita que tem um excesso de leis, um excesso de tributos, de burocracias, e quando ela ouve falar em algo que é parecido com isso, ela não quer nem ouvir, ela não quer saber se é para os seus filhos, ela não quer entender o contexto, e muitas vezes acaba fazendo uma análise também muito rasa do assunto, né? Ou seja, ouve falar regulamentação e leis e não entra a fundo no assunto, não quer saber muito desses estudos, não quer saber se faz mal, se faz bem, e prontamente acaba reagindo, dizendo que tudo isso é muito ruim, intervir nisso, né? Então, eu acho que, mais uma vez, o assunto é muito sério, o assunto demanda profundidade, demanda debate. Eu acho que autorregulação é sinônimo de ingenuidade, e do outro lado, é claro, qualquer forma de intervenção precisa ser feita com muito debate, com muita maturidade, com muito conhecimento técnico também. Exato, né? Mas foi muito importante você ter trazido esse ponto, viu, Arthur? Realmente a gente precisa entender que algumas questões são muito sérias e podem impactar gerações, né? Muito obrigada, viu, pela sua análise. Uma boa tarde, até a próxima. Boa tarde, até a próxima. Até.